A gente anunciou, estamos aqui recebendo o Dr. José Carlos de Abreu, ele é diretor da Primeira Regional de Saúde. Eu quero agradecer o senhor ter aceito gentilmente o nosso convite, porque é um momento que a gente passa muito delicado, né, doutor Abreu? Sim. E eu agradeço imensamente aqui a sua presença, viu? Tá. Bom dia a todos. Eu quero dizer que é uma enorme satisfação poder vir aqui até o seu programa. É sempre um espaço e a mídia tem sido muito colaborativa conosco para, nesse momento, poder passar informações e esclarecimentos para a população. E eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Doutor, eu vou ser bem objetivo e o mais popular possível para que todo mundo possa entender. Eu percebo, não sei se estou fazendo uma leitura errada, mas eu percebo que muita gente baixou a guarda. Eu falei isso na abertura do programa. Ou nem chegou a erguer a guarda, porque é um desencontro de informações. Eu acho, a minha opinião, e hoje quando eu cheguei aqui na TV, eu fui dar uma olhada no noticiário, fiquei muito assustado com Manaus. Nos últimos dias, 100 pessoas mais ou menos sepultadas, eles estão até sem caixões, vão importar de outros estados e tal. A situação, as pessoas estão achando assim, não é tão grave, não é tão grave assim, dá para sair, dá para, facilitar. E eu acho que a situação, estou falando tudo isso para que depois o senhor possa fazer um comentário, é mais grave do que se apresenta, porque a gente também, além de ter testes que ainda não temos o resultado, tem muita gente que não foi testada porque não tem, né, ainda estrutura para tudo isso. Quer dizer, pode ser muito maior o número de casos, doutor? Com certeza. Eu acho que você, como um comunicador e um observador de como a população tem se comportado nos últimos dias, faz bem esse seu diagnóstico. Nós estamos muito preocupados porque o Covid, primeiro era uma coisa da China, depois passou a ser uma coisa da Europa e hoje é uma questão nacional. São mais de 60 mil casos no Brasil, com mais de 4 mil óbitos, né? Essa doença ela tem uma característica, Tony, muito interessante. Ela é democrática, ou seja, ela vai atingir a todos nós, mas ela é perversa, porque ela está atingindo de forma mais grave aquelas pessoas que têm pouca informação, atingindo aquelas pessoas que têm pouco acesso a serviços de saúde e atingindo aquele grupo da população que, desprovida de condição social, não consegue se proteger dessa doença. Então, essa é uma característica cruel que nós temos dentro do nosso país e a realidade do Amazonas é um bom exemplo disso. O Paraná, e eu não estou dizendo com isso que a gente tenha uma condição satisfatória, mas nós temos uma situação muito melhor do que a média do Brasil, como inclusive foi reconhecido recentemente pelo ex-ministro da Saúde. Só que são números muito diferentes, muito grandes. Hoje nós, por exemplo, gastamos em internação hospitalar 3 vezes mais do que o estado da Amazônia. O que significa dizer? Em termos gerais, que a gente tem uma oferta maior de serviço e com uma complexidade mais adequada. Mas isso é apenas um dos aspectos no que diz respeito ao enfrentamento da doença Covid. Primeiro é você ter uma estrutura boa de serviços para poder suportar essa demanda que virá, mas principalmente ter a participação ativa do cidadão. Nisso que você falou, as pessoas têm que acreditar que é uma doença grave, que ela vai gerar problemas, já está fazendo vítimas no cenário econômico, no cenário da saúde. Eu vi um programa muito popular na televisão brasileira ontem mostrando a tragédia das mortes que começam a acontecer cada vez mais próximo da gente. Então, para isso, há sim condições de nós tomarmos medidas de proteção. A questão do isolamento social é uma necessidade imediata. Os cuidados com a higiene é um outro momento. Você já mostrou aqui no seu programa
os nossos colegas aqui estão todos protegidos, nós estamos guardando a distância mínima de 2 metros, que são formas muito simples de poder contribuir para evitar essa doença. Mas essa realidade chegará ao Paraná, nós vamos ver um momento agora do inverno, entre os meses de abril e até agosto, Tony, nós temos normalmente um dobro de internações sem Covid, por conta das pneumonias, por conta das gripes, das síndromes respiratórias mais graves. Então a gente tem que estar alerta, porque vai se somar ao que existe, porque essas pessoas vão continuar adoecendo, né? Vai chegar o Covid com riscos de que a nossa rede não possa suportar toda a demanda. Bom, eu fico muito preocupado mesmo. Acho que eu não estava tão preocupado, talvez cometendo um erro, mas estava me cuidando, estou me cuidando a todo momento aqui, porque a gente vai vendo o que está acontecendo e vai se agravando. É óbvio, né, doutor Abreu, que o sistema de saúde hospitalar, público, não tem capacidade, seja o estado do Paraná ou qualquer outro, de absorver toda a situação que vai vir por aí. Até porque o mundo não estava preparado, não é o estado do Paraná, sim, o mundo não estava preparado. E eu acho que é um vírus que ainda as autoridades médicas e demais autoridades do setor não conseguem entender exatamente de que maneira melhor. Eu estou falando aqui de forma leiga para o senhor explicar para nós, porque ele é um vírus que ele se manifesta de maneira diferente, já foi provado isso. Tem um que tem febre, outro não tem febre, outro tem falta de ar, o outro não tem falta de ar. Esse é o perigo, porque a pessoa pode estar com o vírus e achar que não está, porque não estou com tosse, não estou com coriza, não estou com febre, não estou com falta de ar. Isso é um problema, uma armadilha por enquanto, né, doutor? Sim. A gente já começou a conhecer algumas coisas sobre essa doença. Ela foi anunciada para o mundo no dia 31 de dezembro de 2019. Então, estamos há 4 meses com uma doença nova que tomou conta do mundo. Então, algumas informações a gente já tem. A primeira delas, e aqui no Brasil se confirma o que vimos no mundo, 80% das pessoas, Tony, não vão ter nenhum sintoma. Essa doença vai passar silenciosamente. Se isso é uma vantagem para as pessoas individual, para a saúde pública como um todo é uma tragédia, porque as pessoas vão poder passar de forma involuntária a doença para o seu avô, para o seu filho, para o seu amigo. Como tem acontecido aí. Como tem acontecido, então de forma involuntária, né? Aí 20% aproximadamente disso vai precisar de cuidado hospitalar e cerca de 5% desses 20%, eles vão precisar de leitos de UTI, vão precisar de respirador, né? Então essa doença, ela está se manifestando de diversas formas do ponto de vista clínico. Nós somos o primeiro país do mundo, na linha do Equador para baixo, que está tendo mais de 1.000 casos, mais de 4.000 casos. Então, isso, óbitos e 60 mil casos. Então, nós estamos aprendendo com essa realidade. O comportamento do vírus aqui num clima quente é igual no clima frio. Eu vou dar um exemplo. Lá na Europa, o que frio faz? Com que as pessoas se aglomerem, se protejam do frio. Lá é muito frio, todos sabem, lá na Europa. E o que tem de comum com aquilo que a gente está observando no Brasil? Quando a gente vai para o estado do Ceará, do Amazonas, onde está tendo uma grande incidência, sabe o que está acontecendo lá? Lá é o período das chuvas, que corresponde ao inverno amazonense, o inverno na região nordestina. Então as pessoas ficam mais protegidas, ficam juntas e a transmissão acabou acontecendo. Aqui nós ainda não vivemos esse momento, quer dizer, vamos ter um momento do inverno. Aí alguém pode dizer, isso não é uma contradição? Vocês estão mandando a gente ficar em isolamento social e ao mesmo tempo dizendo que ficar junto em ambiente fechado pode aumentar a transmissão. Por isso tem que ter cuidado. Então nós precisamos manter janelas abertas, a gente tem que ter cuidados de higiene diária, assim, evitar o contato com uma pessoa claramente contaminada, né, que se saiba que foi contaminado. Nós vamos ter que usar máscaras, vamos ter que fazer com que o nosso hábito de lavar a mão
se repita por muitas vezes, a gente vai ter que usar álcool em gel. Então, não temos vacina. Então, são as medidas de higiene pessoal e de cuidado individual que vão impedir com que a gente tenha uma situação tão grave como a gente já viu em outros países. Eu chamo a atenção mais uma vez do telespectador para que acompanhe o que está aqui falando o Dr. José Carlos Abreu. Não que fosse necessário, mas eu tive acesso ao seu currículo, hoje é invejável. Um homem de uma cultura na área de saúde aí maravilhosa. Por Obrigado. Isso é importante que as pessoas entendam o que o senhor está falando. Outros profissionais já concederam entrevista, capacitados também, mas o senhor também é uma pessoa que lida com essas dificuldades nesse momento e dirige, né, a nossa regional. Doutor, tem também uma questão. As pessoas precisam se cuidar, porque o nosso sistema, voltando a falar hospitalar, ele no mundo, mas vamos falar do Brasil, do Paraná, ele também não está preparado, porque não é só o coronavírus. Tem muita gente com outros tipos de doença que precisam da atenção, que precisam do atendimento. Então, se eu tiver um pouquinho de consciência, eu não vou tirar a vaga daquela pessoa, basta me cuidar. É verdade. Tony, o que aconteceu nos últimos tempos, aí, nas últimas semanas? A gente começou a receber pacientes que normalmente ficavam na sua casa sem assistência médica. São aqueles pacientes com diabetes descompensado, são pacientes com problemas respiratórios graves, DPOC e outras patologias, e que muitas vezes as pessoas entendiam assim, isso é uma doença normal, entre aspas, de quem envelheceu. Agora não. Essas pessoas, com esse nosso alerta de que o Covid mata e mata mais mesmo, as pessoas mais idosas começaram a buscar o serviço de saúde. Então isso só mostra uma dificuldade que a gente tinha talvez anteriormente de não reconhecer precocemente esses pacientes como potencialmente graves. Então hoje qualquer manifestação que eles tenham, dificuldades respiratórias, eles estão indo buscar serviço de saúde. E aí é importante a gente destacar que a rede de atenção à saúde fora do hospital tem um papel fundamental, que é orientar o cidadão, primeiro, para cuidar da sua doença de base, se ele é diabético, tratar esse diabetes, se ele é hipertenso, tratar a hipertensão, né? Se ele já é uma pessoa que tem problema respiratório, evitar de fumar, ter um cuidado permanente em relação à sua saúde. E os postos de saúde que estão qualificados para fazer isso. O hospital tem um papel, sim, para atender aqueles pacientes mais graves e que precisam de um cuidado mais intensivo, com equipes que possam estar preparadas para fazer esse atendimento. E aqui no litoral, eu quero dar uma notícia boa também para a nossa população. Nós temos bons profissionais, o Hospital Regional do Litoral está se qualificando cada vez mais para atender essa população. Tenho que agradecer aqui o grande apoio que estamos recebendo da comunidade, dos próprios empresários, né, que investiram dentro do hospital. Então, o nosso hospital está se qualificando para melhorar a qualidade da atenção no litoral. Tá, que estou recebendo informações aqui junto. Eu quero antes só perguntar para o doutor Abreu, daí eu vou fazer isso que você me orientou aí. Com relação ao senhor tem uma análise profissional, obviamente. O senhor vê que há possibilidade de ter uma vacina em breve, e a vacina é uma prevenção, né? E um medicamento para tratamento, porque estão falando aí em nome de 1, 2 medicamentos, eu nem vou me atrever a falar o nome desses remédios, mas o senhor acha que já é um caminho, tem uma previsão, há uma possibilidade, doutor? Sim, eu vejo com muito otimismo a chegada desse momento. Existem vários medicamentos sendo testados para o tratamento da Covid no mundo. Alguns com mais digamos assim, com mais condições de ser usado a curto prazo e outros nem tanto. Então está se testando alguns antirretrovirais, uma medicação que é utilizada hoje para outras doenças, como AIDS inclusive, que tem efeito inibidor no crescimento do vírus.
né? A famosa hidroxicloroquina que vem sendo discutida no país, essa medicação, ela está sendo testada, a gente não tem um resultado final. Eu posso dizer que aqui nós já utilizamos em alguns protocolos aqui no nosso hospital. O resultado não foi muito adequado porque os pacientes tinham comprometimentos cardíacos, então que essa droga acabou criando algumas dificuldades, mas enfim, há várias tentativas no mundo. Em relação à vacina, eu também imagino que em curto prazo, para nós, quando a gente pensa em desenvolvimento de vacina, Tony, nós sempre trabalhamos com um horizonte de 5 a 10 anos para ter todas as fases da vacina. Nós já estamos ouvindo falar que em 1 ano a gente consiga ter uma vacina disponível. Isso é uma perspectiva muito favorável. Eu acredito que sem uma vacina disponível, nós vamos continuar tendo essa doença ainda nos preocupando durante muitos anos, mas acredito que os interesses que estão envolvidos, desde o interesse direto na saúde pública, como também os interesses econômicos que vêm de uma venda de uma vacina que possa ter sucesso, eles vão permitir com que a gente tenha uma resposta rápida de quem tem que produzir tanto medicamento quanto vacina. Esse 1 ano aí, se a gente levar em conta que surgiu em dezembro, né, os casos mais graves e tal. A senhora acredita que lá por março, abril do ano que vem já tem uma vacina? Eu vou repetir aqui o que tem dito a Organização Mundial da Saúde. Aliás, onde temos uma curitibana lá, a doutora Mariângela Galvão, coordenando esse processo de pesquisa de vacina lá em Genebra. Ela tem dito para nós que tem uma expectativa de que durante o próximo ano nós já possamos ter disponível no mercado vacina para nos proteger dessa grave pandemia. Deus abençoe, né? Eu tenho imagens aqui, eu acho que a Débora... Olha aí, ó. O pessoal está vindo para a praia, né? A gente recebeu também informações, não só... Aí no último feriado, Matinhos foi invadida, né? Guaratuba e Pontal conseguiram controlar um pouco mais na praia, na areia. Mas eu recebi muita informação, doutor, muita aglomeração de gente, pessoas de fora. Esse povo, ele oferece risco, ou ele mesmo está correndo algum tipo de risco? Sim, sem dúvida. A quarentena não é férias. Isso a gente tem insistido o tempo todo. Infelizmente, nós que precisamos tanto do turista para viver aqui no litoral, nesse momento, nós não gostaríamos de ver essa mobilidade da forma como está acontecendo. Os prefeitos todos do litoral estão tomando algumas medidas que, em certo sentido, são antipopulares, porque estão impedindo as pessoas de circular na praia, estão restringindo isso. Mas nós observamos aqui, Tony, que houve um aumento de cerca de 20% a 30% na coleta do lixo. Mostrando que muitas pessoas vieram para cá. O que tem no litoral? 80 mil residências de uso ocasional. Então as pessoas acharam, eu não posso andar, vou pegar meus filhos que não têm escola e venho para o litoral. Só que nesse momento no litoral nós temos uma outra grave preocupação, que é o aumento dos casos de dengue aqui no litoral. Então essa movimentação das pessoas gerando mais lixo, vindo para cá, acaba gerando risco para a população residente. Então, nós precisamos dos turistas, sim, mas no momento oportuno. Agora, infelizmente, não é um momento bom. Ainda que o calor e o sol estejam nos chamando para vir para a praia, não é o melhor momento. Uma última pergunta, doutor, nesse momento. Questão de aglomerações, né? A gente está citando esse exemplo. Eu recebi uma informação aqui da produção, mostrei para o senhor, né? Que também é interessante citar, que é a questão dos condomínios. Sem dúvida. Aqui foi falado que tem um condomínio aqui com 3.000 pessoas em média e que o povo não está se cuidando. Então, qualquer tipo de aglomeração, quem mora em condomínio, residencial, condomínio de apartamentos, tem que ter muito cuidado também, né, doutor? O uso do elevador, todos esses protocolos aí. Sem sombra de dúvida. Essas pessoas têm que estar alerta, né? Porque a proximidade
e o aglomeramento das pessoas é um fator que facilita a transmissão viral. Então, se você mora num condomínio, tenha os mesmos cuidados que tem quando você vai no mercado. Use máscara, use o álcool 70, faça a desinfecção das suas mãos, lave principalmente as mãos. A Organização Mundial da Saúde tem dito para nós o tempo todo, nesse momento o melhor remédio é evitar aglomeramento de pessoas, lavar as mãos com água e sabão, usar álcool e no começo não era assim, mas agora indicam o uso de máscara. Então, nesses ambientes que as pessoas tenham esse cuidado também, Tony. Eu ia pedir uma mensagem final do senhor acabou de falar. Porque essa orientação, ou seja, o coronavírus existe e mata. Essa que tem que ser objetivo, né, doutor? Está aí. Se o povo facilitar do jeito que a gente infelizmente vê de vez em quando, a irresponsabilidade de uma pessoa, ela pode transmitir o vírus para inúmeras outras, né, doutor? Então, cada um tem que fazer a sua parte. É verdade, Tony. Nós estamos vivendo dois momentos aqui no litoral que nos fazem refletir sobre o direito individual e o direito coletivo. Exato. Nós temos dengue e temos o coronavírus chegando aqui. Então, nós temos que ter esse sentido. E acho que essa doença está trazendo esse ensinamento, as duas doenças, que nós precisamos ter regras para viver em comunidade. Então, o trabalho e a participação de todos vai nos ajudar a enfrentar esse momento. Bom, doutor José Carlos Abreu, muito obrigado de coração pela sua presença, importantíssima as suas colocações e certamente a televisão vai procurar o senhor em outras oportunidades durante essa guerra contra o coronavírus, viu, querido? Muito obrigado.